Que este Deus, que até aqui nos ajudou, possa também nos auxiliar neste momento, abrir os nossos corações e mentes para juntos ouvirmos a sua santa palavra. Amém. Geralmente, quando nós pensamos em Pentecostes, na vinda do Espírito Santo, qual que é a primeira imagem que vem à nossa cabeça? Fogo, né? E faz sentido. Afinal, nós ouvimos em Atos 2, que os discípulos estavam reunidos e ficaram cheios do Espírito Santo, isto porque línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles e eles começaram a falar em outros idiomas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Falassem o quê? Bom, a respeito das obras de Deus, por meio de Jesus Cristo. Porém, no Evangelho de hoje, quando Jesus fala sobre a vinda do Espírito Santo, sobre todos aqueles que creem em Jesus, ele usa a imagem da água. Assim como o profeta Joel, que anuncia o derramamento do Espírito de Deus sobre toda a humanidade nos últimos dias. Por isso, além do fogo, uma das imagens que nos lembram Pentecostes é também a água. E em dois aspectos. Primeiro, porque Jesus se autodenomina uma fonte de água. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sede do quê? É uma sede física que Jesus está falando aqui? Que ele tem água disponível? Água das fontes de Indaiá e por aí vai? Não, né? Mas ele se utiliza de um episódio do povo de Deus em que o povo teve sede. Em João 7, Jesus estava participando da festa, a grande festa dos tabernáculos, que durava 8 dias. E tinha como um dos objetivos lembrar a peregrinação do povo de Deus pelo deserto. Quando eles viviam em tendas, em tabernáculos, por isso festa dos tabernáculos. E muitas vezes faltava água para eles. Lembram da rocha que brotou água no deserto para o povo beber? Porque faltava água no deserto. Água e deserto não combinam, né? E durante aquela semana de festa, era costume dos sacerdotes irem até o tanque de Siloé, com alguns jarros, encher aqueles jarros de água e voltarem caminhando para o templo, como se fossem uma marcha, né? A fim de derramar a água sobre o altar de sacrifícios, como uma lembrança do cuidado de Deus ao seu povo no deserto, não permitindo que eles morressem de sede. Então é nesse contexto que Jesus chama todos os que têm sede para irem até Ele, a fim de serem saciados. E aqui também não tem como não lembrar daquele episódio de João 4, quando Jesus fala sobre a água da vida com a mulher samaritana, lembram? Que quem beber da água que Jesus oferece, jamais terá sede novamente. Ou seja, Jesus está falando de algo que vai saciar para sempre. E nós sabemos que essa água que sacia para sempre tem implicações para o nosso destino após esta vida terrena. Na história do rico e do Lázaro, por exemplo, o rico lá no inferno, ele pedia um pouco de água para refrescar a sua língua, porque ele estava atormentado no fogo.
E Jesus, no alto da cruz, abandonado pelo seu Pai, ele sentiu sede para que nós não sofrêssemos como o rico no inferno, mas para que nós fôssemos resgatados do inferno. A água que Jesus oferece, portanto, não é uma questão de escolha. Eu posso escolher entre beber ou não. É uma necessidade. Todos precisam beber da água que Jesus oferece. Todos precisam conhecer Jesus, a fonte da água que dá a vida eterna. Ele é a única forma de sermos salvos do fogo do inferno. Não tem outra forma. Mas como é que vão conhecer esse Jesus? E aqui entra o segundo aspecto do Pentecostes. Quem crer em mim, como diz a Escritura, e não como diz o mundo, não como diz o diabo, não como dizem as religiões por aí, ou qualquer pessoa que seja, mas como diz a Escritura: do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. João 7, 38, 39. Notem que Jesus menciona mais uma vez a ideia de água e Espírito unidos para um propósito. E é impossível não lembrar de João 3, por exemplo, quando Jesus fala a Nicodemos sobre o nascer da água e do Espírito, para entrar no reino dos céus. Ou então a continuação da conversa entre Jesus e a mulher samaritana, quando Jesus diz que a água que ele der a ela será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, quem bebe da água que Jesus oferece, além de ele não ter mais sede, ainda vai ter rios fluindo do seu interior, jogando água para a vida eterna. E essa é uma das cenas mais bonitas do Pentecostes, sobre a ação que nós temos do Espírito Santo, do prometido de Jesus. A mensagem da vida eterna e da salvação que nós recebemos é essa mesma que fluirá por meio de nós, para alcançar todos os que convivem conosco, todos os que necessitam dela. E quem fará com que isso saia, com que isso flua de nós, é o Espírito Santo. Foi assim no Pentecostes, há 2 milênios, quando os discípulos beberam da água que Jesus lhes ofereceu, né? E a água aqui é o seu ensino, a sua mensagem, o seu perdão. E pelo derramar do Espírito Santo, eles puderam ensinar quase 3.000 pessoas a respeito de Jesus, só em um dia. Eles ensinaram muito mais do que 3.000 pessoas a respeito da fonte da água da vida. Do interior dos discípulos fluíram rios de água viva. E a mensagem de Jesus, da vida eterna, da salvação, foi falada em diversos idiomas naquele dia. Dom do Espírito Santo. Esses que ouviram em sua própria língua tiveram o privilégio de conhecerem a mensagem de Jesus, o crucificado, o ressurreto dentre os mortos, e arrependidos dos seus pecados, eles tiveram os seus pecados perdoados. Como? Por meio da água e do Espírito, porque eles foram batizados. Ou seja,
eles beberam da água que Jesus lhes ofereceu. E depois, o que aconteceu com aquelas quase 3.000 pessoas? Cada uma voltou para a sua própria região, e lá se tornou uma fonte que o Espírito Santo utilizou para fazer fluir água viva. A mensagem do Evangelho. Neles foi derramado o Espírito Santo para eles também serem profetas. E quando nós pensamos em profetizar, é comum nós acharmos que a profecia se resume a desvendar as coisas do futuro, não é verdade? No entanto, profetizar na Bíblia tem mais a ver com proclamar o plano da salvação de Deus em Jesus Cristo. E isso envolve as promessas de Deus que ainda não foram realizadas. Querem um exemplo? A vinda de Jesus. Nós profetizamos isso. Isso está mais ligado à profecia bíblica do que simplesmente falar do que acontecerá daqui uma semana na vida de vocês. Aqueles que foram batizados em Jerusalém se tornaram profetas para anunciarem a mensagem de Jesus Cristo e todas as suas promessas. E assim aquele grupo, que era formado por 12 apóstolos, 120 discípulos, passou a quase 3.000 pessoas, 3.000 cristãos, e a mensagem do Evangelho foi inundando os povos, como um rio inunda a terra, e por onde passa, traz vida. Pessoas e mais pessoas foram batizadas. O Espírito Santo abençoou o seu povo pelos séculos do passado, concedendo-lhes o dom de falarem em outros idiomas também, para anunciarem Jesus nas nações, desde Jerusalém até Recife. Se não fosse pela ação do Espírito Santo em fazer fluir rios de água viva do interior dos cristãos, a IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, teria dificuldades em estabelecer uma igreja aqui neste local, em Recife. Pelo relato do pastor Winfredo Becker, foi pastor aqui, nós sabemos que, sim, é verdade que o programa da Hora Luterana alcançava muitas cidades. E os ouvintes escreviam para a Hora Luterana. Dentre esses ouvintes, alguns conhecidos de vocês. Dona Maria Moraes de Albuquerque, professora Zilá de Albuquerque Maranhão, o seu Isauro de Oliveira Dias. E foi por causa dessas cartas que o então diretor da Hora Luterana, o presidente da IELB também naquela época, o Dr. Rodolfo Rassi, em 1949, ele veio conhecer a região, dar uma olhada, para falar com essas pessoas, conhecer a família delas. O que ele não esperava era algo que ele encontrou aqui. Uma grande colônia de alemães evangélicos, que estavam em Recife há muitos anos. E outros que tinham recém-chegado da guerra, que tinha acabado em 1945. Para surpresa dele, quase todos os funcionários do consulado da Alemanha Ocidental eram luteranos. Por isso, depois da visita dele em 1949, em 1950, foi mandado um recém-formado para cá, um jovem pastor chamado Arnaldo Schiller. E graças à ação do Espírito Santo, ele pôde dirigir cultos
para os dois grupos interessados, e cada um em seu próprio idioma. Os ouvintes da hora luterana, em português. Os luteranos alemães, em alemão. Vejam como o Espírito Santo atuou para não deixar que faltasse água aos que pertencem a Deus. E que mesmo em um país onde o seu idioma não era o oficial, eles puderam ouvir o Evangelho em sua própria língua. Eu não sei por quanto tempo ficou tendo cultos em alemão aqui em Recife, mas se continuasse assim hoje, certamente eu não seria pastor de vocês, porque eu só sei falar o português e olhe lá. Mas o que isso tem a ver com Pentecostes? Tudo isso nos mostra que o Pentecostes é o início de um novo tempo, marcado pelos últimos dias, onde todos proclamam as grandezas, as maravilhas de Deus, porque pelo batismo o Espírito Santo foi derramado em nossas vidas para agir em nós e por meio de nós. Judeus, gregos, romanos, alemães, brasileiros. Assim como os sacerdotes da festa do tabernáculo carregavam jarros de água para ser derramado no altar de sacrifícios, assim também Jesus quer nos encher de água, do Espírito Santo, para nós derramarmos a sua mensagem de vida aos que conosco convivem, e lembrá-los que Deus cuida deles. Ele não quer que eles morram de sede eternamente. Como a água diz para o peixe: fica em mim e você viverá. Assim Jesus diz para nós: bebam e vocês viverão. Nós que bebemos da água que Jesus nos oferece, não guardamos essa água para nós mesmos. Afinal, o que acontece com água parada? Apodrece, né? Pois é, gera doenças. A mensagem do Evangelho, do Senhor crucificado e ressurreto para a nossa salvação eterna, não foi feita para ficar guardada dentro de nós, mas para ser anunciado. Nós temos o privilégio de anunciar aos que estão perto de nós e aos que estão longe, como a hora luterana faz. E o Espírito Santo é tão consolador em nossas vidas, que hoje nós podemos falar, nós podemos ouvir, nós podemos escrever em diversos idiomas as grandezas e as maravilhas de Deus, que Ele tem feito em nós por meio de Jesus, a fim de nós invocarmos o nome do Senhor para a nossa salvação. Há 68 anos, e até antes mesmo da sua fundação, essa congregação vem anunciando as maravilhas de Deus, que Ele tem feito por meio de Jesus Cristo, a fonte da água da vida. Há 68 anos, pessoas estão ouvindo em seu próprio idioma a mensagem que sacia a sede da nossa alma e nos livra do sofrimento eterno no inferno. Há 68 anos, o Espírito Santo está sendo derramado sobre os membros desta congregação, por meio do batismo, por meio da pregação da palavra, para fazer com que vocês, nós, profetas de Deus, que dentro de nós flua rios de água viva do nosso interior, alcançando a todos que precisam dessa água que Jesus oferece. O convite de Jesus está de pé. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aos que bebem, a promessa de Jesus se cumprirá. Quem crer em mim, como diz a Escritura,
do seu interior fluirão rios de água viva. E Deus continuará derramando o seu Espírito sobre nós, para profetizarmos, seja em português ou seja em qualquer outro idioma, a fim de que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo. Amém.